Vai lá e diz assim, ó, pá, fecha o Internet Explorer dele. De que forma? Através dessa história, desde que tenha um agente instalado lá na máquina do cidadão, um gerente instalado na sua máquina, ou em alguma máquina da rede, e que essas informações possam ser trocadas entre eles. Você pode monitorar serviços, saber o que é que está acontecendo naquela máquina, pode alterar a configuração, né? Alterar a configuração da máquina de qualquer forma, pode fazer backup e restauração, e além de verificar relatório de status, que é beleza. Bom, o que mais? Gerenciamento de falhas. O que é que o gerenciamento de falhas pode fazer do ponto de vista da gerência? Pode descobrir, isolar e resolver o problema, como eu disse anteriormente, né? Gerenciar falha não é só identificar. Aliás, gerenciar não é só identificar alguma coisa, é identificar e tomar ações para resolver. Pode também evitar a propagação de falhas. Exemplo disso, se uma falha é causada por um vírus ou qualquer outra coisa nesse sentido, você pode evitar que isso se propague. Remotamente também, tomando ações do ponto de vista de isolar aquela máquina com problema. E você pode gerar também relatórios de ocorrências e soluções, né? Dentro desse gerenciamento. Obviamente, toda gerência, toda atividade de gerência tem que gerar relatórios para saber o que é que foi feito, né? Gerenciamento de desempenho, nós temos o quê? O que é que nós podemos verificar? Como você pode acompanhar aí no slide. A porcentagem de utilização, como nós falamos ainda agora, porcentagem, quanto de memória está sendo utilizado, né? Por exemplo, quanto de processador está sendo utilizado, quanto de rede está sendo utilizado. Podemos verificar taxas de erros, ou seja, quanto de erro que está acontecendo na operação daquela máquina, operação dela de uma forma geral, tanto internamente quanto operação com os seus dispositivos periféricos, beleza? E ainda analisar ou verificar os tempos de resposta, verificar se aquela máquina está realmente ativa e bem ativa na rede, ou se ela, por algum motivo, está sofrendo com problemas na interface de rede, fazendo com que ela fique mais lenta ou menos lenta. Isso é basicamente interessante. Desempenho, alguns objetivos, que é a utilização eficiente de recursos, que nós já estamos falando desde o início sobre isso, né, que é a base da gerência de rede, e o planejamento de crescimento da rede, que a gente costuma chamar de escalabilidade. Ou seja, o desempenho tem a ver diretamente, o desempenho de uma rede tem a ver diretamente com a quantidade de objetos gerenciados que você tem nela. Então você precisa associar o desempenho, ou seja, os resultados de análise de desempenho, você precisa interpretá-los ou utilizá-los para fazer, sobretudo, o planejamento de escalabilidade. As pessoas não conseguem verificar isso aqui, o gerenciamento de segurança, ou os gerentes de rede, não conseguem ver gerenciamento de segurança como uma coisa importante. Sempre coloca em segundo plano. Por aqueles motivos que eu falei no início. Então, olha só. O gerenciamento de segurança visa o quê? Aplicar, acompanha aí no slide, aplicar política de segurança. Aí, política de segurança, eu não sei se vocês já chegaram a fazer alguma matéria ou alguma disciplina sobre segurança, mas política de segurança é o quê? É as diretrizes que são impostas ou que são colocadas, são definidas para os usuários da rede, de forma a que eles saibam o que é que pode e o que é que não pode fazer. E aí, se eles descumprirem essas políticas, eles podem sofrer sanções também previstas nas políticas. Então, na verdade, como é que você pode aplicar uma política de segurança se você não tem gerência de rede? Não existe. Porque se você não tem a rede na mão, o controle da rede na mão, como é que você vai conseguir aplicar política de segurança? Inviável, né? Outro aspecto do gerenciamento da segurança é o quê? Proteger a rede contra intrusos ou má utilização de recursos. Isso está claro, né? Ou seja, a gerência de segurança visa tanto proteger contra ataques, esses ataques podem ser externos à rede, quanto podem ser internos à rede, né? Ou seja, os ataques podem ser originados por usuários da própria rede ou por usuários externos, ou seja, usuários que estão na internet, por exemplo. Então, o gerenciamento de segurança, ele tende a mostrar caminhos para garantir que as informações que estão dentro da rede não sejam acessadas, os recursos e informações não sejam acessadas por quem não deve acessar. Beleza? Que é justamente o que a gente diz aqui no segundo item do tratamento da gerência de segurança. E o terceiro, como você pode acompanhar aqui, ó, é o quê?
emitir alertas de atividades maliciosas, que ainda tem alguns aspectos de gerência de segurança, que são controlar o acesso a recursos. Isso aí tá claro, né? Quer dizer, na verdade, quando você fala de segurança, você está falando de senha, né? Aquela história, a gente já conhece bem, acesso via senha. Então, eu quero acessar o banco de dados do recursos humanos, lá do coisa. Não, mas só quem pode acessar os dados dos recursos humanos é o pessoal dos recursos humanos. Eu, como funcionário, não posso. Então, eu preciso controlar esse acesso aos recursos, dentro da minha política de gerenciamento de segurança. Além disso, eu preciso garantir os princípios da segurança, que aí, né, princípio da segurança é manter, o princípio básico da segurança é manter o quê? A integridade das informações, né? Então, para eu ter uma boa gerência de segurança, eu preciso estar atento aos princípios de segurança. E aí, cara, isso aí é um mundo à parte. Eu lembro uma vez, ministrando uma cadeira de segurança, que é um semestre todo somente falando de política de segurança, somente falando sobre princípios de segurança. Então, ainda bem que as universidades estão começando a entender que isso é importante, estão começando a fazer cadeiras ou a planejar cadeiras, disciplinas específicas para discussão sobre isso. Aqui, nesta disciplina, a gente não vai ter esse tempo, né, para poder desmembrar os princípios da segurança aqui um por um e falar deles. Mas talvez, numa próxima oportunidade, numa próxima disciplina, a gente possa voltar nesse assunto. Além disso, como você pode acompanhar aqui, a última informação desse slide sobre gerenciamento de segurança é manter registros ou logs de segurança. Ou seja, tudo que é feito no sistema, quando a gente fala sistema, tudo que é feito na rede de computadores, precisa ser registrado. Se não for registrado, significa dizer que eu não tenho histórico. Se eu não tenho histórico, como é que eu vou saber quem fez alguma coisa ontem? Né? Então, na verdade, para que eu garanta a segurança, eu possa inclusive fazer o que a gente chama de auditoria do sistema depois que acontecer um determinado evento, eu só vou conseguir essa auditoria se eu tiver esses logs, esses registros. Beleza? Tá entendido até aí? Então, vamos para frente, próximo slide, que fala de gerenciamento de contabilização. Né? Ora, gerenciamento de contabilização, acompanhando aí no slide, compreende o quê? Você precisa entender ou saber quem está usando a rede, o quanto está usando e para qual propósito. Além de quê? De poder coletar, olha aqui no segundo item aqui, coletar informações para medir o custo de utilização de um recurso. Que custa o teu usuário acessar a internet, você sabe disso? Dificilmente os gerentes de rede sabem. Por quê? Porque não levam em conta questões de contabilização no aspecto gerencial. Porque a contabilização não impacta, ou pelo menos eles acham que não, a maioria acha que não impacta, no principal motivo do gerenciamento de rede, que é o quê? Disponibilizar o recurso. Bom, além disso, como você pode acompanhar no slide aí, nós temos um camarada, de novo eu vou ter que apelar para o meu inglês, enormemente qualificado, né? É o tal do NMA, Network Management Application, que, na verdade, é a aplicação de gerência de rede. Ou seja, na verdade, é o camarada que faz essa gerência. É essa aplicação que a gente está dizendo para vocês desde o início, que usa protocolos de gerência e tal, para fazer tudo isso que a gente mencionou aqui na aula de hoje, beleza? Então, o que é que ele faz? Acompanha aqui no slide, olha lá. Ele é responsável pela inclusão de uma interface operacional para permitir que um usuário autorizado gerencie a rede. Bom, em outras palavras, vamos ser sinceros? Vamos aqui, ser sincero aqui. O que é que esse cara faz? É um programa, pô, né? Como o professor Cláudio também, eu vou gastar o inglês aqui todo agora. Simple Network Management Protocol, que é um protocolo simples de gerenciamento de rede. Ele tem como função proporcionar um gerenciamento de uma rede única, né? Então, o RMON também é um outro tipo de protocolo, né, que é o Remote Network Monitor, um sistema de monitoramento de rede remota. Tem como objetivo ampliar o padrão MIB, evitando a necessidade de um agente para cada dispositivo gerenciado. Ele pode executar continuamente e captar os elementos que acarretam problema de rede e também determina onde e por que o problema ocorreu. Ok? Aí são algumas características que a gente vai estudar durante as próximas aulas.